Audiolivro O Milionário Moisés, capítulo 3. A lei próspera do destemor. Usando a lei de prosperidade do destemor, você poderá escapar de sua limitação financeira simbolizada pela escravidão no Egito e atravessar seu Mar Vermelho, símbolo de todos os tipos de dificuldades. Quase todas as pessoas, hoje em dia, estão presas a algum tipo de escravidão. Estamos no processo de superação do pensamento limitado e de formas de vida restritas de alguma maneira. Mas existe uma razão para isso. É por meio de experiências ruins que alcançamos a nós mesmos, interna e externamente. São elas que nos estimulam a desejar sair da limitação e buscar algo melhor.
A principal causa da escravidão é: a maioria de nós acredita ter sido auxiliada ou magoada por outra pessoa. Pensamos que nossos bens se originam de circunstâncias, pessoas ou eventos externos. Porém, as realizações vêm de dentro do nosso ser. O Deus que reside em cada um de nós é a fonte de todos esses bens. Quando nos damos conta disso, nada que alguém faça ou diga, ou que não consiga fazer ou dizer, pode mexer conosco ou nos impedir de rogar por nossos bens. Para isso, declare as seguintes afirmações: meus bens não podem ser retidos. Meus bens não podem ser retirados de mim. Ninguém, nada e nenhuma situação é capaz de impedir que eu receba o que o universo tem preparado para mim. Meus bens são ilimitados e eu os aceito, os recebo e os experimento agora. Quando aprendi esse segredo, senti que chegava o momento da virada em minha vida, abandonando a pobreza que me acompanhava desde a infância e seguindo em direção à fartura em constante ascensão. Pude praticamente sentir as amarras da miséria caírem ao chão depois que comecei a declarar com firmeza as palavras acima. Era isso que Moisés tentava mostrar aos hebreus. Aquele povo já se considerava escravo do Egito, mas o milionário queria demonstrar que não podiam agir daquela maneira, pois eram filhos de Deus e, portanto, herdeiros de toda a sua riqueza. Deus havia guardado para eles a terra prometida, repleta de leite e mel. Entretanto, antes de tudo, precisavam se livrar da limitação financeira imposta pelos cruéis egípcios. Precisavam se esforçar para clamar por sua terra prometida de abundâncias, e nós devemos fazer o mesmo. É hora de despertar para a grande verdade de que não somos servos das dificuldades da vida. Não. Somos herdeiros dos bens ilimitados presentes no universo, que apenas esperam que os identifiquemos e os aceitemos. A lei de sucesso do destemor mostra-nos como rogar por eles. Podemos começar afirmando: sou filho do universo, sou filho da fortuna. Por isso rogo por minha riqueza universal. Clamo por minha fortuna nesse momento. Como escapar da escravidão? Até Moisés aparecer, os hebreus viam-se em situação difícil. Não tinham a mais vaga ideia de como escapariam da escravidão. Um pai amoroso sempre nos enviará um Moisés para nos ajudar a abandonar nossas experiências ruins. Nesse ponto, Moisés se torna um símbolo das leis de ação da mente, mostrando-nos como utilizar nossos poderes de maneira construtiva, para que possamos nos ver livres de situações problemáticas em nossas vidas. As leis universais de sucesso apontadas nesse livro constituem nosso Moisés. A maneira primordial de escaparmos das dificuldades da vida é por meio de nosso esforço. Embora tenha sido um gigante no uso do poder da mente, Moisés teve de persistir ao pedir ao faraó pela libertação dos hebreus, e devemos fazer o mesmo. Moisés, por diversas vezes, procurou o faraó, dizendo: deixe ir o meu povo. Êxodo capítulo 5, versículo 1, 7, versículo 16, 8, versículo 1, 20, 9, versículo 1 e 13, e capítulo 10, versículo 3. Você nunca fugirá de sua escravidão se não repetir palavras de liberdade em vez de mencionar seus problemas. Quando insistimos em mencionar as situações adversas, somente as atraímos, pois a descrição do mal multiplica o mal. Os hebreus queixavam-se repetidamente de seus algozes em vez de declarar palavras de libertação. Um passo importante no abandono da escravidão é parar de falar sobre ela. As situações negativas desejam que você se sinta mal. As palavras conturbadas que soltamos em momentos assim alimentam a negatividade e a mantêm viva ao nosso redor. Se pararmos de nos preocupar com aparências negativas, elas desaparecerão simplesmente por não atraírem nossa atenção. Ao relaxarmos, ficamos livres desse tipo de situação.
Aos faraós de sua vida, repita as seguintes palavras de libertação: não é assim. Minha vida não pode ser limitada. Meus bens não podem ser limitados. Clamo por minha liberdade. Clamo por meus bens ilimitados nesse momento. Como um casamento surgiu na vida de uma viúva. No início da Quaresma, uma mulher viúva há mais de 10 anos começou a declarar: minha vida não pode ser limitada. O Cristo que reside em mim me liberta agora de todas as limitações. Minha vida passa a ser mais feliz do que nunca. Alegro-me pela recém-descoberta de minha felicidade. Durante a Quaresma, conheceu um distinto viúvo na igreja que frequentava. O elegante senhor convidou-a para almoçar e dias depois para um jantar. A mulher pensou consigo: esse homem parece um membro da minha família, sinto-me tão à vontade com ele. Casaram-se em junho e desde então estão bastante ocupados, vivendo felizes para sempre. O próspero poder da persistência. Quando Deus disse a Moisés que ele deveria procurar o faraó e exigir a liberdade para os hebreus, o milionário protestou, pois não se considerava um bom orador. Por isso Deus enviou seu irmão, Arão, para ajudá-lo. A palavra Arão simboliza força. Moisés precisou de muita força para procurar o faraó diversas vezes, especialmente porque não havia garantia alguma de que seus pedidos seriam atendidos. Por ter de repetir tantas vezes palavras de libertação, Moisés desenvolveu a força interna de que precisaria mais tarde, não apenas para ajudar os hebreus a escapar, mas para mantê-los afastados. Quando tentamos resolver um problema e não obtemos sucesso, não significa que fracassamos. Estamos desenvolvendo a força interna por meio do esforço repetido, da qual precisaremos na manifestação de nossos desejos e em sua manutenção. Como Moisés, se não conseguirmos de primeira, devemos tentar e tentar novamente. Se o faraó tivesse soltado os hebreus imediatamente após o primeiro pedido de Moisés, esse povo não sobreviveria no deserto, pois não teria desenvolvido o conhecimento e as forças internas suficientes para tal. Declare palavras de libertação quando tiver de resolver um problema. O poder de Deus trabalha, através de minhas palavras, para libertar-me de quaisquer influências negativas. Nada pode me manter na escravidão. Ninguém pode se opor a meus bens. Sou um vencedor, um filho de Deus. Portanto, conquisto bens maravilhosos com facilidade. Se a libertação não acontecer imediatamente, ainda assim você terá caminhado mais um passo em direção ao seu objetivo. Quando tiver caminhado longe o suficiente, atingirá sua meta e precisará de toda a força interna desenvolvida até então para manter os bens recém-obtidos. Como o poder da persistência funcionou para a autora? Normalmente, no momento em que sentimos não sermos mais capazes de seguir em frente, nossos bens começam a aparecer. Durante esse período, seu esforço não é desperdiçado. Ele trabalha no plano invisível. Com o clamor persistente pela liberdade, mesmo frente às situações de aparente fracasso, derrotamos o que nos parecia imbatível. A persistência é o primeiro requisito para nos livrar da escravidão. Moisés comprovou essa liberdade e podemos fazer o mesmo. Em determinado momento da minha vida, levei 10 anos para me ver livre da escravidão de um problema. Por longos períodos, pensei não poder mais continuar. A adversidade parecia eterna. No entanto, algo me dizia para não desistir. Eu não tinha ninguém com quem contar. Quando a liberdade finalmente aconteceu, percebi que cada esforço que fiz serviu para me preparar para o resultado final. Não fosse por isso, não teria desenvolvido a força interna necessária para obter minha demonstração e muito menos para mantê-la. Como as pragas se revelaram bênçãos disfarçadas. Os hebreus haviam chegado ao Egito para escapar da grande fome que viviam quando José, um de seus famosos descendentes, ainda era primeiro-ministro.
Os egípcios não fizeram nenhuma objeção a isso enquanto José, o salvador daquele povo, viveu. No entanto, depois de sua morte, os egípcios passaram a subjugar os hebreus, a quem consideravam mercenários e ladrões da comida de seu povo. Conflitos chegaram a acontecer no ano de 1300 a.C. Para acalmar os egípcios, os hebreus tornaram-se trabalhadores comuns. Tinham direito a 3 refeições diárias e a morar nas áreas periféricas, desde que trabalhassem em regime de escravidão. O faraó ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas, na esperança de dizimar aquela população. Foi então que Moisés surgiu com o intuito de libertar todos daquele sofrimento. Contudo, os hebreus pareciam não desejar libertar-se ou escapar daquele triste cenário. Muitas vezes agimos da mesma forma, ignorando o Moisés que chega para nos salvar. Nem sempre reconhecemos ou aceitamos a orientação que recebemos e que está ali para nos libertar. Ao extrairmos as coisas positivas de uma situação antiga, ela automaticamente passa a ser escravidão, pois não nos trará mais satisfação e começaremos a criticá-la. Mesmo assim, geralmente as pessoas não se mostram dispostas a fazer nenhum esforço para receber a liberdade. Como agir quando a situação piora? 10 pragas estão relacionadas às declarações de Moisés para a liberdade de seu povo. Elas pareciam cruéis, mas eram na verdade bênçãos disfarçadas. Contudo, não seriam necessárias se os hebreus tivessem aceitado sair do Egito por conta própria. Argumentavam que seria mais fácil enfrentar a escravidão do que o desconhecido lá fora. Foi preciso o surgimento das pragas para forçá-los a abandonar uma situação da qual já deveriam estar livres há muito tempo, e a qualquer custo. Viram-se amarrados ao que daria lugar a seu crescimento, algo de que precisavam se libertar. Quando quisermos nos libertar da escravidão, precisamos, antes de tudo, desejar abandonar a situação. Enquanto insistirmos em viver em meio a privações, devemos nos conformar, porque não fomos ainda capazes de nos libertar. No entanto, se uma experiência conclui seu ciclo em nossas vidas e mesmo assim continuamos a nos curvar a ela, a limitação endurece e as coisas pioram, obrigando-nos a escapar. Pode haver alguma agitação quando passamos a repetir palavras de liberdade, mas as pragas são sinal de que a liberdade está a caminho. Em vez de nos assustarmos com períodos de quimicalização como esse, devemos nos alegrar e declarar: alegra-me e dou graças, pois a liberdade está a caminho. Em seguida, repita o processo quantas vezes forem necessárias para alcançar os bens desejados. Ver capítulo dedicado à quimicalização em meu livro Leis Dinâmicas da Cura. Até o surgimento da 9ª praga, Faraó tentou entrar em acordo com Moisés. Disse que permitiria que os filhos de Israel fugissem para o deserto e fizessem sacrifícios para seu Deus, mas em seguida todos deveriam retornar ao Egito. A oferta foi recusada por Moisés. Depois de 9 pragas, a resposta de Moisés foi não. O número 9 simboliza o final de um antigo ciclo e o início de um novo. Ao pronunciarmos palavras de liberdade frente a um problema, seremos testados. Sempre haverá a possibilidade de um acordo. Se o aceitarmos, continuaremos presos em nossa escravidão. Como Moisés, é possível que tenhamos de dizer não diversas vezes. Quando nos recusamos a aceitar acordos, vemos a liberdade plena a se aproximar. Com a 10ª e última praga, o faraó não somente libertou os hebreus, como desejou que saíssem, pois um de seus filhos adoeceu e morreu. Nesse ponto, nem mesmo os hebreus poderiam interromper seu processo de fuga. Não poderiam permanecer no Egito, mesmo se ainda o desejassem. Foram literalmente sugados para fora pela mesma força que no passado os prendia. A escravidão de que os hebreus desejavam se libertar, subitamente passou a querer se livrar deles.
Embora os filhos de Israel sentissem de uma hora para outra uma grande pressão para deixar o Egito, não o fizeram, pois antes precisavam realizar algo da maior importância: aguardar a Páscoa judaica, uma festividade tradicional na qual eram oferecidas partes do rebanho e da colheita daquele ano, uma festa de prosperidade. É do reconhecimento pela ajuda de Deus e pelas bênçãos recebidas. Uma celebração por terem tido suas preces atendidas e por tudo o que tiveram de passar. Dando graças por tudo e pela liberdade que estava a caminho, fartaram-se em silêncio. Ofereceram parte de seu melhor rebanho em sacrifício e em agradecimento. Embora tivessem de partir rapidamente, preferiram colocar Deus em primeiro lugar, aproveitando para pedir sua orientação e proteção. Em toda a história desse povo, toda vez que se lembraram de dar graças, suas necessidades foram atendidas. O capítulo 8 dessa obra descreve o poder próspero da ação de graças. Então partiram sem demora ou contratempos no meio da noite, mais felizes. Sabiam que 10 era o número da luz e dos bens em crescimento, a 10ª praga. Muitas vezes escapamos da escravidão exatamente quando nos vemos na escuridão. Os místicos entendem que depois das trevas, da alma, nossas preces são atendidas. As trevas vêm sempre antes do amanhecer de nossas realizações. O próspero poder da tranquila libertação. A chegada de sua libertação pode ser tão súbita a ponto de tirar o fôlego. Aceite-a rapidamente e sem resistir, seja da maneira que você esperava ou não. O retorno já terá passado. Um homem desejava sair de um emprego ao qual dedicou 20 anos, mas se sentia impotente para agir. Seu chefe lhe garantiu que não havia posição melhor em toda a cidade naquela categoria. A esposa do insatisfeito trabalhador passou a imaginar um emprego melhor para o marido. Passou a repetir palavras de libertação. Existem bens muito melhores em nosso futuro. Em pouco tempo, o homem recebeu a notícia de que sua vida havia sido investigada, pois receberia uma proposta para ocupar um excelente cargo no governo. Teria um salário maior e direito a um programa de previdência, licença médica e uma série de outros benefícios financeiros de que não desfrutava no antigo trabalho. Ao ser chamado para a entrevista, foi rapidamente contratado. Num primeiro momento ficou satisfeito, mas passado algum tempo começou a se sentir mal por ter deixado os amigos e um ambiente familiar do antigo cargo para trás. Continuou a se sentir assim até que seu chefe lhe disse sem meias palavras: quando sair, nunca mais volte. Não importa o motivo. Seu trabalho aqui está encerrado, portanto, vá logo. As palavras surpreenderam, chocaram, entretanto fizeram seu pensamento se libertar, e ele pôde, enfim, partir para um novo emprego, sem arrependimentos. Como um homem perdeu o emprego, mas ganhou posição. Em outro caso, um homem tinha um emprego, o qual odiava havia 15 anos. Sentia que ali estava sua estabilidade financeira e, portanto, tinha de aturar muita coisa para conseguir mantê-lo. No entanto, internamente, estava a todo momento tentando se libertar. Certo dia, seu desejo foi atendido com um remanejamento na empresa que fez com que seu cargo fosse extinto. Surpreso, perguntou: como puderam fazer isso comigo? Dediquei 15 anos de serviço a essa empresa. Sentindo-se humilhado, procurou um amigo que o lembrou de que era ele mesmo quem desejava se libertar daquela função. Talvez tenha sido assustador ver que o emprego do qual ele tanto queria se livrar de uma hora para outra desejava ver-se livre dele. Todavia, o homem convenceu-o de que ele não havia perdido nada. Ao contrário, tinha tudo a ganhar, pois recebera a liberdade para ir atrás do que realmente almejava. Em pouco tempo, conseguiu o melhor emprego de sua vida. Finalmente estava em paz. Esse homem perdeu um emprego para ganhar posição. Ao aceitar a libertação da escravidão nos termos em que ela se apresentou, viu abrir-se o caminho para uma vida nova.
Já não trabalhava para sobreviver, simplesmente vivia e nos provou que vale a pena aceitar a libertação tranquilamente, independentemente de como ela se apresente. O que fazer quando a escravidão tenta recapturá-lo? Mesmo felizes por abandonarem o Egito, os hebreus logo se sentiram em dúvida. Os egípcios os seguiam e, ao se dar conta, o povo israelita esqueceu-se completamente da liberdade que Moisés acabara de ajudá-los a obter. Criticaram duramente seu Salvador, dizendo: antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo capítulo 14, versículo 12. Você já se viu livre de um problema e, no momento seguinte, deparou-se novamente com ele? Então sua reação foi duvidar, criticar, condenar? Depois de se libertar, você poderá ser testado, assim como os egípcios tentaram recapturar os hebreus. Uma condição antiga pode tentar lhe surpreender. Se isso acontecer, procure entender a situação, então mantenha firme seu pensamento e concentre-se no destemor. Dessa forma, seus bens serão fortalecidos e garantidos. Faça isso declarando: sou livre e destemido, com o amor de Deus por mim. Clamo por minha completa liberdade nesse momento. Uma pessoa que se sente importunada pelas dificuldades da vida tende a se dedicar à resolução dos problemas com todo zelo. E esse é só o começo. Se mais tarde sentir-se relaxado mentalmente, seus bens poderão não perdurar. Por isso, o teste pode ser positivo, pois evita que nos descuidemos. Por que a manifestação na vida de uma mulher desapareceu? Uma mulher desejava se casar e trabalhava mentalmente para atrair um parceiro. Com sua insistência, conseguiu. Entretanto, depois do casamento, interrompeu seus pensamentos positivos. Não participava mais das aulas de motivação para o sucesso e dos cultos de sua igreja, nos quais aprendera a utilizar o poder da mente da maneira construtiva, com o intuito de melhorar sua vida. Desapareceu, confiante com relação aos bens que havia conquistado. Meses depois, tremia da cabeça aos pés. O homem com quem se unira havia mudado de ideia e deixado a cidade. A manifestação que recebera havia desaparecido. Como conservar suas realizações mantendo a calma? Quando os hebreus viram que estavam sendo perseguidos pelos egípcios, criticaram Moisés duramente. Mas o milionário não os levou em consideração. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Eis a fórmula de sucesso quando condições antigas insistirem em reaparecer. 1. Não tenham medo. Fiquem firmes. Cale-se e tranquilize-se diante do problema. 2. Vejam o livramento que o Senhor lhes trará. Com tranquilidade, confie e declare, entregando-se completamente. Deus está em minha defesa e em minha entrega nesse momento. E aguarde. Se ousar manter-se, confiar e simplesmente aceitar seus bens, os antigos problemas que ressurgem a todo momento desaparecerão para sempre. Mas é necessário manter a calma para que isso aconteça. Perdendo a ligação que tinham conosco, antigas adversidades demoram a deixar de existir. Porém, desaparecerão por completo se nos recusarmos a ficar chateados ou agitados demais se insistirem em nos importunar. Diga: não aceito esse problema como algo real ou permanente em minha vida. Não é assim que funciona. Veja-o desaparecer para sempre. Concentre-se nesse pensamento e ele se tornará realidade. Como um homem evitou um processo judicial mantendo-se calado? Quando dirigia em um dia chuvoso, um vendedor envolveu-se em um acidente.
Teve de parar ao ver um caminhão derrapar em sua frente, o que fez com que o carro de trás o atingisse. Embora o veículo estivesse completamente destruído com o impacto, o homem conseguiu, milagrosamente, sair caminhando daquele terrível cenário. Estava trêmulo, mas ileso. A companhia de seguros aconselhou-o a não prestar queixa. Insistiam que todos os envolvidos eram igualmente responsáveis. Porém, seu advogado acreditava que ele poderia lucrar muito se processasse os outros 2 motoristas. Por ser um estudioso dos poderes do pensamento, o vendedor não desejava se expandir mental e emocionalmente com o dinheiro obtido através de um processo judicial. Argumentava que o tempo gasto e as vibrações negativas envolvidas custariam muito mais do que tinha a ganhar. Portanto, decidiu esquecer do assunto. Além disso, manteve o caso do acidente para si, sem comentá-lo com ninguém, além da companhia de seguros e de seu advogado. Meses mais tarde, o problema voltou a assombrá-lo. Soube que os outros 2 envolvidos no acidente pretendiam processá-lo, embora ele fosse a única vítima a ter prejuízo. Mas, em vez de revoltar-se com aquela injustiça, preferiu manter-se firme. Não mencionou a ninguém a possibilidade de sofrer aqueles processos. Teimou em não se entregar por completo aos acontecimentos negativos e declarava: "Não aceito nada disso, não deve ser assim. Deus é minha entrega e minha defesa contra essa situação agora e para sempre. Acabou. Tudo está concluído agora. O assunto está encerrado." Em pouco tempo, os envolvidos mudaram de ideia e desistiram do processo. O vendedor nunca mais ouviu falar daquelas pessoas. Feliz com sua decisão e com o curso tomado pelos eventos, seguiu sua vida e fez novos contatos comerciais, o que acabou compensando financeiramente os prejuízos que havia sofrido. Os tratamentos quiropráticos que precisou fazer após o acidente não apenas curaram as reações de estresse decorrentes, mas também descobriram e corrigiram um problema em sua coluna que o afetava havia muitos anos. Se os acontecimentos fossem outros, o problema teria causado um sofrimento terrível e gastos exorbitantes no futuro. Portanto, a experiência do acidente demonstrou ser uma bênção disfarçada, revelada somente depois que o vendedor manteve a calma ao enfrentá-la. Como atravessar seu mar vermelho? Quando os hebreus chegaram ao Mar Vermelho, Moisés levantou seu cajado e estendeu a mão sobre as águas. Ele sabia que o gesto dividiria o mar e que seus seguidores caminhariam por aquela abertura seguindo suas instruções. Atravessaram todo o curso sem nenhum esforço e sob a terra seca. As águas que antes haviam se partido agora voltavam a se unir atrás deles. Os egípcios que os perseguiam se afogaram. Se um desafio confrontar, não tente evitá-lo e não fique agitado. Acalme-se. Haja destemidamente. Transmita sensações positivas sobre a situação incerta. Pronuncie palavras positivas até sentir que suas mãos estejam estendidas sobre ela, cobrindo-a como uma capa. O desfio começará a se dividir e abrirá caminho. Você será capaz de atravessá-lo com a proteção divina até chegar aos bens que almeja. Até que os hebreus agissem destemidamente, nada aconteceu. O Mar Vermelho não se dividiu. Não poderiam ficar simplesmente olhando à distância, esperando que as águas se abrissem para então conseguir atravessá-las. Ao comando de Moisés, partiram sem hesitar e sem temor rumo ao mar. Como uma mulher desenganada se recuperou. Sempre podemos atravessar ilesos nosso Mar Vermelho se agirmos destemidamente. Ao aproximar-se, eleve seus pensamentos, transmita ideias positivas sobre a situação e o desafio começará a se partir, diminuir e desaparecer. Às vezes, o modo mais destemido de agir a uma situação adversa é dirigindo-lhe palavras positivas. Certo dia fui visitar uma senhora que estava hospitalizada havia várias semanas. Os médicos já não acreditavam em sua recuperação. Quando fechei meus olhos e dirigi palavras de cura, senti que ela nunca tinha sequer tentado cerrar os dela.
Esse foi o momento da virada. Ao ouvir palavras de destemor, a senhora atingiu uma nova plenitude, embora todos à sua volta esperassem sua morte. Como uma dona de casa recebeu $400. Se nesse momento você estiver tentando atravessar um mar vermelho de dificuldades financeiras, haja destemidamente. Enfrente o problema declarando: você não me assusta. Depois estenda seu pensamento sobre a situação dizendo: a substância divina não pode ser tomada de mim agora. A substância é a única realidade dessa situação. A substância divina está disponível e trabalha generosamente aqui e agora. Sabendo disso, tenho fé de que todas as necessidades serão atendidas. De alguma maneira, a substância divina virá resgatá-lo. Se não agir com destemor, terá de observar com medo e indefinidamente seu mar vermelho de dificuldades, mantendo as adversidades em sua vida. Uma dona de casa tinha contas a pagar que somavam centenas de dólares e estava esperando que algum dinheiro aparecesse para saldar as dívidas. Nada aconteceu, até perceber que teria de agir com destemor. Com apenas $10 no banco, a mulher decidiu preencher um cheque nesse exato valor e doá-lo para a igreja. Era uma oferta de fé que acreditava traria alguma renda extra à sua vida. Ela comentou com uma amiga: agora preciso demonstrar as minhas necessidades de prosperidade, pois acabo de fazer algo sem nada a temer. Doei, portanto, abri caminho para receber. Funcionou. Ganhou $400 referente a um trabalho que realizara alguns meses antes, mas pelo qual nunca havia sido paga. Como o destemor fez com que uma igreja prosperasse novamente. Durante o inverno, quando as ofertas à igreja diminuíam, o tesoureiro alertou: precisamos fazer algo que demonstre nossa necessidade para que possamos pagar essas contas. Mas o quê? Surgiu o pensamento: haja destemidamente, doe. Então disse firmemente aos outros: as contas estão para vencer e as ofertas estão escassas. Temos de fazer algo para obter prosperidade. Proponho doarmos tudo que recebemos hoje para a igreja matriz. Esse dinheiro não seria suficiente para saldar nossas dívidas de qualquer maneira. Não podemos nos dar ao luxo de não doar se desejamos demonstrar a prosperidade de que precisamos para a nossa igreja nesse momento. Vamos agir sem medo. Os outros membros hesitaram, mas concordaram. O método funcionou. Ao final da semana seguinte, a igreja recebeu mais doações e ofertas naquele período do que havia recebido em todo o mês anterior. As contas puderam ser pagas e ainda sobrou uma pequena quantia. Agir destemidamente ajudou a autora. Em meus primeiros dias atuando como pastora, fui escalada para participar de uma conferência fora do estado. Por razões profissionais, precisava ir, mas o desafio é que eu só tinha $10 em minha conta. As condições financeiras da igreja onde eu trabalhava eram modestas e, por isso, senti que não devia pedir que arcassem com todas as despesas de minha viagem, embora fosse esse o costume. Então, conforme eu orava pedindo orientações e provisões, um casal que também participaria do evento se ofereceu para me levar de carro. Outro casal se ofereceu para pagar por minhas refeições. A igreja ajudou-me com um cheque para acertar as contas do hotel em que me hospedaria. Fui também convidada a ministrar uma palestra durante a conferência, o que me renderia quantia suficiente para pagar minha passagem de volta. Os amigos que se ofereceram para me levar ficariam na cidade para passar férias. Sair da cidade para uma longa viagem com apenas $10 no bolso foi uma experiência estressante. Contudo, ninguém sabia da situação financeira que eu vivia e, portanto, não podiam ver em mim limitações. Calada e abençoando aqueles poucos dólares, minhas necessidades foram atendidas e tudo correu bem. Acredito que nunca mais me verei em situação parecida, mas se acontecesse, usaria a mesma fórmula de sucesso. Manter-me calada e agir destemidamente funcionou comigo. Como um professor atravessou o seu mar vermelho e prosperou dando graças.
Depois de cruzarem o Mar Vermelho, os hebreus fizeram algo de que muitos se esquecem quando seus problemas são resolvidos. Cantaram preces em agradecimento a Deus e em reconhecimento à ajuda que dele haviam recebido. Era um cântico de entrega. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Êxodo capítulo 15, versículos 1 e 2. Um professor universitário confeccionou seu mapa de sucesso, imaginando o aumento que desejava em sua renda. Como olhava para aquele mapa diariamente, seu pedido surgiu na forma de um novo emprego. Mais tarde voltou ao mapa para entender o que lhe havia trazido resultados e encontrou a figura de um maço de dinheiro seguido das seguintes palavras: de onde veio todo esse dinheiro? Abaixo havia uma oração de agradecimento que o homem costumava usar todos os dias, desde muito antes de receber as bênçãos. Sua oração eram as palavras do Salmo: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmos, capítulo 13, versículo 6. Como selar suas realizações? Há sempre uma maneira de escapar da escravidão através do reconhecimento e do ato de dar graças. Agradecendo a travessia segura de nosso Mar Vermelho, selamos nossas realizações e as tornamos permanentes. O capítulo 8 descreverá o poder próspero da ação de graças. Declare com frequência: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Meditação para ajudá-lo a usar a lei do destemor. A maneira primordial de escaparmos das dificuldades da vida é por meio do nosso esforço. Começo a repetir as palavras de liberdade em vez de mencionar meus problemas. Declaro: o poder de Deus trabalha através de minhas palavras para me libertar de quaisquer influências negativas. Nada pode me manter na escravidão. Ninguém pode se opor a meus bens. Sou um vencedor, um filho de Deus e, portanto, conquisto bens maravilhosos com facilidade. Pode haver alguma agitação quando passamos a repetir palavras de liberdade, mas as pragas são um sinal de que a liberdade está a caminho. É hora, então, de dar graças. Alegro-me e dou graças, pois a liberdade está a caminho. Muitas vezes escapamos da escravidão exatamente quando nos vemos na escuridão. A chegada da libertação pode ser tão súbita a ponto de tirar o fôlego. Aceito-a rapidamente e sem resistir da maneira que desejava ou não. Aceito a libertação tranquilamente, independentemente de como ela se apresenta. Quando isso acontece, mantenho-me calado sobre meus antigos problemas para que não reapareçam em minha vida. Ao dar graças, selo minhas realizações e as torno permanentes. Resumo: 1. As experiências ruins nos estimulam a desejar sair da limitação e buscar algo melhor. 2. Moisés queria demonstrar aos hebreus que eles não precisavam continuar a ser escravos, pois eram filhos de Deus e, portanto, herdeiros de toda a sua riqueza. Deus havia guardado para eles a terra prometida, repleta de leite e mel. Entretanto, antes de tudo, precisavam se livrar da limitação financeira imposta pelos cruéis egípcios. Precisaram se esforçar para clamar por sua terra prometida de abundâncias, e nós devemos fazer o mesmo. 3. Um pai amoroso sempre envia um Moisés para nos ajudar a abandonar nossas experiências ruins. A maneira primordial de escaparmos das dificuldades da vida é por meio de nosso esforço. 4. Você nunca fugirá da escravidão se não repetir palavras de liberdade, em vez de mencionar seus problemas. Um passo importante no abandono da escravidão é parar de falar sobre ela. 5. Quando Moisés procurou o faraó, Deus enviou seu irmão,
a Arão para ajudá-lo. A palavra Arão simboliza força. Por ter de repetir tantas vezes palavras de libertação, Moisés desenvolveu a força interna de que precisaria mais tarde, não apenas para ajudar os hebreus a escapar, mas para mantê-los afastados. 6. Quando tentamos resolver um problema e não obtemos sucesso, não significa que fracassamos. Estamos desenvolvendo a força interna por meio do esforço repetido, da qual precisaremos da manifestação de nossos desejos e em sua manutenção. 7. Normalmente, no momento em que sentimos que não seremos mais capazes de seguir em frente, nossos bens começam a aparecer. A persistência é o primeiro requisito para nos livrar da escravidão. 8. Quando quisermos nos libertar da escravidão, precisamos, antes de tudo, desejar abandonar a situação. As pragas são sinal de que a liberdade está a caminho. Muitas vezes escapamos da escravidão exatamente quando nos vemos na escravidão. Vale a pena aceitar a libertação tranquilamente, independentemente de como ela se apresenta, por meio da observação, da ação de graças. Depois de se libertar, você poderá ser testado. 9. Depois de se libertar, você poderá ser testado. Assim como os egípcios tentaram recapturar os hebreus, uma condição antiga pode tentar lhe surpreender. Se isso acontecer, procure entender a situação, mantenha firme seu pensamento e se concentre no destemor. Então fique calmo e verá que a antiga situação desaparecerá por completo. 10. Sempre podemos atravessar ilesos nosso mar vermelho se agirmos destemidamente. Se usarmos o destemor sob a orientação divina, sempre obteremos resultados. Depois de cruzar o Mar Vermelho, os hebreus fizeram algo de que muitos se esquecem quando seus problemas são resolvidos. Cantaram preces, em agradecimento a Deus e em reconhecimento à ajuda que dele haviam recebido. Agradecer a travessia segura do Mar Vermelho ajuda a selar nossas realizações, protegê-las e torná-las permanentes. Encerro por aqui a leitura do capítulo 3, agradecendo a sua presença aqui no canal. Eu sou Andréia Quintão, obrigada por me acompanhar. Se você ainda não se inscreveu por aqui, eu peço que se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, o que tem achado do conteúdo, aquilo também que você gostaria de receber por aqui, conta para mim aqui nos comentários e eu encontro você por aqui no capítulo 4 do livro O Milionário Moisés, de Catherine Ponder. Obrigada pela sua companhia e até lá!